Eu estudo todos os dias e eu parei para refletir por quê? Porque eu queria gravar um vídeo falando sobre isso. E eu listei 4 motivos que fazem sentido para mim de por que estudar todos os dias. Vou compartilhar com você. Mais especificamente, eu estudo idiomas todos os dias. Eu já falo inglês há muitos anos. Na verdade, esse meu canal do YouTube aqui é sobre inglês. São mais de 350 aulas de inglês que eu tenho aqui. E eu também estudo japonês e italiano. É japonês e italiano que eu estudo todos os dias. Japonês há 11 anos já e italiano há menos tempo. Comecei ali por 2022, mas faz um ano e meio que eu estudo italiano mais profundamente. E quando eu falo todos os dias, né, essa generalização abraça a exceção. Eu quero dizer que eu estudo pelo menos a maioria dos dias. Com certeza 5 ou 6 dias da semana eu estudo, se não de domingo a domingo. Primeiro motivo pelo qual eu estudo todos os dias. Na época da escola, eu era a criança gênio. O melhor aluno da sala, o melhor aluno da escola, quiçá. E eu falo isso objetivamente, porque tinha até a escola que eu fiz fundamental, por exemplo, premiava os melhores alunos do ano e eu estava lá. As minhas notas eram 10, 9,5, 9, 9,5, 10. Porém, eu não me esforçava tanto para ter esses resultados na época da escola. Era como se eu fizesse o mínimo, entregasse a minha lição de casa, revisasse os meus estudos um pouquinho e estudasse com um pouco de atenção um dia antes da prova, eu já fosse muito bem. A escola era fácil para mim, eu não tinha dificuldade alguma. Talvez seja uma pretensão não, predisposição a entender aqueles assuntos que facilitavam a minha vida, mas se eu falar que eu era aquele aluno que passava a tarde de sábado se esforçando, que todos os dias revisava matéria dada, matéria estudada, não, isso não acontecia. Eu fazia literalmente o básico e eu já ia muito, muito, muito bem. E somando ao fato de que eu tenho predisposição para outras coisas, como música e tudo mais, eu sempre tive essa alcunha de menino gênio, menino mais inteligente ali no meio dos meus pares, dos meus amigos, e de certa forma isso se atrelou à minha personalidade. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive um choque de realidade. Eu nunca tinha pegado recuperação na escola, eu passei a escola inteira sem nota vermelha, e quando eu cheguei na faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu reprovei em geometria analítica e cálculo 1. E isso me deu um choque de realidade, porque eu percebi que aquele mínimo que eu fazia na época da escola, aquele básico, não ia ser suficiente na faculdade se eu quisesse performar tão bem quanto eu performava, ou se eu quisesse pelo menos passar nas matérias, né? Me fazia refletir até que se eu fazia o arroz com feijão na escola, inclusive faltando até bastante no ensino médio, porque teve um período no ensino médio que eu fiquei bem doente, eu faltei muito, e inclusive também muitas vezes dormindo na aula, ficando entediado. Se mesmo assim eu só fazia o básico e ia tão bem, isso me faz perceber que os meus colegas que não conseguiam ir bem não tinham não chegaram à conclusão de que eles tinham que fazer pelo menos o básico, né? Talvez esse seja um preconceito da minha parte, porque eu não sei o que cada um faz na sua casa, mas é só a critério de comparação que eu tive essa reflexão em certo momento. Eu tive um choque de realidade na época da faculdade, como eu estava falando. E ali foi o primeiro momento que eu percebi que estudar exigiria gasto de energia, suor, esforço mesmo bem acima da média para poder atingir aqueles resultados que eu já tinha atingido. E aí eu tava falando para você que o primeiro motivo pelo qual eu estudo todos os dias era porque eu vim com essa predisposição da escola e me fez atrelar isso à minha personalidade, né? Então, o primeiro motivo, concluindo essa parte, que eu tenho de por que eu estudo todos os dias é porque isso já se enraizou muito no que eu acredito que seja eu. Então, quando eu estudo todos os dias, é como se eu estivesse protegendo a minha pessoa, protegendo a pessoa que eu acredito ser. Isso faz muito sentido para mim. Se eu não faço isso, eu sinto que eu tô, de certa forma, me traindo, deixando de proteger uma habilidade que eu recebi, né? Um dom, de certa forma, que eu recebi de gostar de fazer isso. Então, para mim, vale muito a pena estudar todos os dias para que eu proteja esse lado que eu descobri que existe dentro de mim. E aí, agora, indo para o segundo ponto.
Eu comentei com você que na época da faculdade eu tive um choque de realidade quando eu percebi que exigiria fazer o que tem que ser feito com mais diligência, com mais intensidade. Pois é. O segundo motivo pelo qual eu estudo todos os dias é porque é difícil. É difícil pra caramba. Mais especificamente, a habilidade mais difícil que eu já aprendi foi japonês. Nihongo wa hontou ni taihen da yo, hontou ni muzukashii. Como é tão difícil, eu enxergo como igual à academia, igual acordar cedo, ou então, para quem já tentou tomar um banho gelado de manhã para dar aquele choque e te fazer entrar no gás porque você vai fazer no dia, é difícil, é puxado. E coisas difíceis te tornam mais forte. É resiliência mesmo, desenvolvimento de resiliência. Nesse caso não é resiliência física, é resiliência mental. Mas no fim do dia, quem controla as suas ações é a sua mente. Então, se você tem uma mente mais resiliente, mais predisposta a fazer coisas difíceis, demoradas, entediantes, você desenvolve mais capacidade de suportar outros estresses, suportar uma faxina intensa da casa, suportar uma jornada de 7 horas intensas de trabalho, no meu caso, 4 horas editando um vídeo. Como é que você aguenta isso? Na minha opinião, na minha experiência, eu com certeza suporto mais essas outras coisas difíceis, porque eu tenho um histórico de suportar estudar todos os dias. Estudar idiomas não é simples, não é feijão com arroz. Requer se mover, gastar suor e lágrimas. Então, você tem que desenvolver esse músculo, e você vai desenvolver esse músculo quanto mais você persistir, até o momento em que você começa a perceber que é legal, que os resultados estão aparecendo, que as portas estão abrindo. Cara, troca estudar por academia, é a mesma coisa. O segundo motivo pelo qual eu faço isso todos os dias é porque me deixa mais forte aqui. Terceiro motivo pelo qual eu estudo todos os dias. Eu não sou a pessoa mais disciplinada nas outras áreas da minha vida. Eu não sou o melhor no cuidado com a minha alimentação, no cuidado com o meu sono, no cuidado com o meu treino. Por mais que eu treine, eu vou para a academia 2 ou 3 vezes na semana. Eu gosto de correr, mas é mais eventual. Mesmo o meu trabalho, mesmo eu tendo construído um negócio online, tendo um produto, já tendo feito muito dinheiro com a internet, já tendo feito tantas coisas legais, eu não sou a pessoa mais disciplinada e organizada com o meu trabalho. Mas com os meus estudos, eu me tornei essa pessoa. Então, estudar salva o meu dia. Naquele dia em que eu não dormi bem, não tive a melhor performance no trabalho, não treinei, não me socializei, eu fiz tudo errado. Eu estudo e eu percebo que pelo menos eu fiz isso. Você não é um caso perdido. Você tem isso de bom, né? Cada pessoa tem o seu esforço que ela faz que salva aquele dia. E estudar, para mim, é esse. E uma coisa interessante é que, inclusive isso é um conceito estoico, você tem que competir em jogos, em campeonatos em que você só pode ganhar, porque o único competidor é você mesmo, não é? Estudar é isso. Quando você está fazendo uma sessão de estudos, não existe outra pessoa do seu lado te impedindo de vencer. Você não está jogando um campeonato que vai ter um ranking e você pode ficar em segundo ou em terceiro lugar. Quando você estuda, o único vencedor daquela competição é você. Então, vale a pena para poder criar uma oportunidade de vitória para o seu dia, né? Você se sentir o número 1, você se sentir campeão. Isso é, liberação de dopamina. Isso é aquisição de recompensa. Isso é saudável. Isso te mantém vivo. Isso te mantém com vontade de continuar vivendo, continuar expandindo. Vale muito a pena. Esse é o meu terceiro motivo. O quarto motivo pelo qual eu estudo todos os dias é por lógica. Eu olho para o meu passado e eu percebo todas as coisas mais legais que eu já fiz. Estudei nos Estados Unidos, já fui ao Japão 2 vezes a trabalho, trabalhei numa escola online de japonês, o programa Japonês Online, a gente ainda faz trabalho juntos até hoje. Trabalho com a internet, ganho dinheiro, participei de eventos, dei entrevistas, produzi produtos online. Produzir produtos é meio feio, né? Produzi cursos online. Tudo isso
só aconteceu na minha vida, né? A minha estrutura de casa, estrutura financeira, habilidades, coisas que eu já tive acesso, livros que eu já pude ler, conteúdos que eu já pude consumir, tudo é porque eu falo inglês e falo japonês. Então, eu não sei o que o futuro me aguarda, mas o passado me diz que tudo de mais legal, de mais incrível, de mais acima da média que eu já fiz, tudo foi por causa dos idiomas. Então, tanto por lógica quanto por gratidão que eu tenho a esse aprendizado, eu continuo fazendo. Quando eu tô com vontade de procrastinar, minha energia tá baixa, eu estou me sentindo triste, deprimido, eu me forço a esse raciocínio lógico. Cara, olha pro passado. Tudo de mais incrível da sua vida só aconteceu porque você tinha essas habilidades. Foca nelas porque a lógica diz que o futuro te reserva mais grandes oportunidades e experiências por causa disso. Então, resiliência. Continua fazendo. É por isso que eu não paro de expandir o número de idiomas. É por isso que eu tô ficando bom no italiano agora e eu já sei qual idioma eu vou depois do italiano. Em breve eu conto isso pra vocês, inclusive. Eu tô escolhendo entre dois, inclusive. Uma outra língua romântica ou uma outra língua asiática. Eu tô entre essas duas. Eu tô pra decidir porque eu acho que as duas fazem sentido. Mas o ponto é, eu vou pra uma próxima língua depois do italiano. E depois vou para uma próxima, e depois para uma próxima. Se Deus me permitir falar 10, 15 idiomas, até o momento em que eu for idoso, é isso que eu quero. Eu acho que uma pessoa tem que continuar sempre expandindo o número de idiomas que ela fala para que, principalmente no acesso à informação e globalização que a gente está hoje, você possa ser cada vez mais cidadão do mundo e possa aproveitar tudo que a gente tem à disposição hoje em dia. Tá bom? Estudar, para mim, significa tudo. Significa tudo. Tudo, pelo menos, no material, né? No mundo físico, no mundo das aquisições. Não tudo na questão espiritual e existencial, mas na questão de aprimoramento, no mundo físico, crescimento educacional e profissional, para mim, estudar é o caminho. E eu incentivo você a fazer o mesmo, tá bom? Permita-se ter 4, 5 dias da sua semana em que você avançou no seu inglês, que você avançou na sua língua nova. E se você está assistindo isso aqui porque você está prestando o Enem, inclusive o Enem está rolando hoje, né? Boa sorte. Se você está fazendo o Enem, se você é concurseiro e quer pegar uma vaga de servidor público, se você está se preparando para uma vaga da polícia, se você vai prestar vestibular, faz todos os dias. Protege isso em você, ok? Se o seu desejo é aprender inglês comigo, a minha plataforma de estudos de inglês, que é o Portal Nower, está de matrículas disponíveis com a Black November. A condição mais vantajosa que eu faço o ano inteiro para que você tenha acesso à minha plataforma com um descontaço a mais de novembro. O que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui abaixo na área de comentários ou na descrição desse vídeo para poder entrar na minha plataforma, me chama lá no WhatsApp, vamos finalizar a sua matrícula para você ter acesso a tudo que você precisa para chegar na fluência em inglês. O Portal Nower tem mais de 2.000 alunos, eles adoram o portal, os meus alunos falam bem, funciona, eu coloquei o meu coração, tudo de melhor que eu acredito sobre aprender idiomas, num curso completo de inglês do mais básico até o mais avançado, em que você vai escutar muito, ter acesso a suporte, sistema de memorização, conversação que você vai poder marcar comigo ou com outros monitores do portal. O Nower é, ó, chuchu beleza. Espero você na plataforma, espero que esse vídeo tenha te inspirado a estudar muito e estudar todos os dias. Vamos que vamos, bons estudos e até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever aqui, eu tenho feito tantos vídeos legais sobre estudos, e vem mais aí, se inscreve para não perder os próximos, tá bom? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, o gostei é a única forma de você me dizer que você recomenda esse conteúdo e para que o YouTube saiba que ele tem que recomendar para mais pessoas também, tá bom? Deixa o seu gostei aqui embaixo porque me ajuda demais. Bons estudos, até o próximo vídeo.